Por que o Titã que devorou o Eren não ganhou seus poderes? Por favor, não veja duplo sentido nesse título. Não tem, eu juro que não é a intenção. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver o primeiro ponto. Para ganhar os poderes, basta devorar. Não é assim? Desde o início, essa é a regra. Se devorou o Titã, você ganha os poderes. Mas isso não aconteceu, por algum motivo. Algo está errado aqui, e nos próximos minutos a gente vai entender tudo sobre isso, como isso funciona e por que isso aconteceu de fato. Obter o fluido do original. Essa é a frase que a gente tem que raciocinar, porque é em cima dela que a gente vai descobrir o sentido de tudo. O fluido. De onde veio o fluido? A primeira vez que isso aconteceu foi com Sina, Maria e Rose, as filhas de Ymir. As 3 meninas foram obrigadas pelo pai a devorar a Ymir. E o rei fez isso num ato de desespero. Afinal, ele não queria perder os poderes da Ymir e a Ymir estava morrendo ali. Então ele queria enfiar o poder da Ymir nas meninas de alguma forma. Ele falou para o açougueiro fatiar a Ymir e deu os pedaços para as filhas. As meninas, sendo obrigadas a fazer aquilo e preferindo fazer aquilo a perder a vida, obteram os poderes da mãe. Mas elas comeram várias partes desnecessárias. Não era preciso fazer tudo aquilo que o rei fez. Era necessário apenas obter o fluido do original. Imagina só o que essas meninas passaram. Indigestão, azia, dores no estômago. Foi tudo uma coisa horrível. Isso foi um verdadeiro pesadelo. Era a mãe delas, ali, em cima da mesa, e elas sendo obrigadas a fazer aquilo. Essa cena ficou gravada na memória titânica e nos caminhos de Ymir. Uma memória tão forte e tão poderosa que foi colocada nos titãs puros. E é por isso que eles devoram outros humanos, pelo trauma das meninas. O trauma de Sina, Maria e Rose percorre o sangue dos portadores de Titã e percorre também os titãs puros, obrigando eles a ter um apetite insaciável por outros humanos. É incrível como os atos desse rei repercutiram por toda a história. E ele também se chama Rei Karfritz. O Karfritz que criou as muralhas se chama Karfritz II, porque o Isayama gosta de confundir a nossa cabeça e colocar vários nomes iguais em personagens diferentes, o que deixa a história muito mais complexa. Mas também é divertido ficar olhando essas coisas às vezes. Então o rei que foi marido de Ymir se chamava Karfritz I, e o rei que criou as muralhas era o Karfritz II. Então, se a lógica é comer para ganhar os poderes, será que o Eren foi o primeiro a ser devorado e sair vivo? Na verdade, isso já aconteceu no passado. Existe uma história oficial de Attack on Titan, que é canon, que se chama Before the Fall. Aqui no canal tem um resumo sobre ela, que você pode assistir na sequência. Eu conto toda a história desse mangá aqui, pouca gente conhece, e eu torço muito pra um dia ele ser animado. Sério, o anime disso seria muito da hora, porque a história é muito boa mesmo. Você vai ver no vídeo de resumo como a história é sensacional. Aqui, o protagonista foi devorado e saiu vivo. Só que ele foi devorado com a sua mãe grávida. Ou seja, ele não tinha nascido ainda, ele era apenas um bebê, só que a sua mãe estava ali naquele período quase para fazer o parto. Então ele foi devorado pelo Titã, e o Titã, quando ele come demais, gente, se prepara. Isso não é muito legal, principalmente se você estiver comendo agora. Cuidado. O Titã, depois de devorar muitas pessoas, fica cheio. Então, eles não têm órgãos, eles não têm um corpo igual o nosso, eles não colocam as coisas pra fora igual a gente. Então aquele bolo de pessoas devoradas é simplesmente jogado pra fora pela boca do Titã. Aquela coisa horrível, aquela massa gosmenta, tinha uma mulher grávida, que já tinha perdido a sua vida, só que ela foi engolida quase inteira. E a sua barriga ficou intacta. Dentro dela tinha o bebê. E a tropa de exploração encontrou aquela coisa sinistra e rapidamente fizeram o parto, simplesmente cortando ali a barriga, porque a mulher já não estava mais viva e o bebê sobreviveu. Depois disso, ele foi vítima de muito preconceito, porque falaram que ele era filho do Titã. A galera passou a acreditar que a mulher ficou grávida depois de ser comida pelo Titã. Ou seja, gente, não vejam duplo sentido nisso, pelo amor de Deus. O Titã puro devorou a mulher e ela saiu grávida. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi mais ou menos isso que a galera completamente maluca de dentro das muralhas imaginou. Então, por muito tempo eles criaram esse humano, com medo de um dia ele se tornar um Titã. Eles achavam que ele a qualquer momento poderia se transformar, então eles mantinham ele numa jaula algemado. E as pessoas que queriam ficar mais fortes e enfrentar os titãs um dia, entravam nessa jaula e espancavam o coitado. Para ele, eles deram o nome de Kyokuro, o filho do titã. E assim, esse foi o primeiro humano que foi devorado por um titã, mas sobreviveu. O segundo foi o Eren. E isso, da pessoa ter sido devorada e ter sobrevivido, pode ter acontecido várias vezes pela história. Porque os titãs puros devoravam várias pessoas, e algumas delas iam praticamente inteiras, perdendo só um braço ou uma perna no processo. Eles queriam engolir as pessoas com tanta velocidade que às vezes a pessoa nem morria no processo.
É claro que ela poderia perder a vida lá dentro do estômago do Titã. E o Eren também perderia se ele não fosse um Titã. Se ele não tivesse se transformado lá dentro do estômago desse Titã barbudo, ele teria perdido a sua vida. Afinal, ele estava muito machucado. E nenhum ser humano conseguiria aguentar essas condições. Ou seja, é possível sobreviver por um curto período de tempo. E por falar nesse Titã, ele não parece um Papai Noel? Sério, esse Titã é muito estranho. Ele era um dos revolucionários de Eldia e era um dos parceiros do Grisha, o pai do Eren. Ele foi mandado para Parades e transformado em Titã quando o Zeke denunciou o Grisha. O Zeke fez isso para proteger os seus avós. E ele fez com que a sua mãe, seu pai e todos os seus aliados fossem mandados para a Ilha Parades. A maioria da galera foi transformada em Titã. Esse é um deles, um dos restauracionistas de Eldia. No final das contas, o Eren não foi devorado, e eu já explico por quê. Talvez isso tenha sido coincidência, ou quem sabe o destino. A gente não sabe como funciona exatamente o fluxo de tempo em Attack on Titan e talvez a gente nunca saiba. Depende de interpretação. Pode ter sido, sim, uma grande coincidência ou simplesmente pelo fato importante de que o Eren é o protagonista. Mas o Titã não mordeu na coluna do Eren, que é exatamente onde fica o fluido espinhal. É claro que um Titã puro não se preocupa com isso nem tem consciência para isso. Então, ele não conseguiu obter o fluido original do Eren. E assim, o Eren não deu seus poderes pro Titã. A gente tem que pensar também que o Eren se enfiou dentro da boca do Titã para salvar a vida do Armin. Imagina aqui comigo se esse Titã tivesse mordido a nuca ou a coluna do Eren, e o líquido tivesse esparramado pela língua dele e descido até o estômago. Do momento que esse líquido cai no estômago do Titã, não me pergunte para onde vão as pessoas que ele devorou, porque elas simplesmente desaparecem, viram fumaça, se teletransportam para o mundo dos sonhos. Mas essa pessoa, cheia de humanos, se torna um humano normal, um pequeno humano. E as pessoas que ela devorou, eu não sei o que acontece, deixa pra sua imaginação. Elas simplesmente desaparecem junto com a fumaça. Então, o Barbudão Revolucionário voltaria ali no meio da bagunça, com o poder do Titã Fundador e o poder do Titã de Ataque. Ele seria responsável por ter destruído a história e devorado o protagonista. E assim, provavelmente, ele seria o novo protagonista dessa história, o restauracionista de Eldia, aquele que ia libertar Parades da opressão de Marley. E agora, ele tinha o Titã Fundador e o Titã de Ataque e poderia fazer grandes coisas com esses dois poderosos titãs. Principalmente com o Titã Fundador, a não ser que ele tivesse sangue real. Se ele tivesse sangue real, ele cairia no voto de paz e não conseguiria fazer nada. Aí realmente ele seria completamente inútil. Mas caso ele não tivesse sangue real, ele poderia driblar o voto de paz e quem sabe ser também o salvador de Parades. Como será que esse cara faria para salvar Parades? Quais seriam os atos dele? Qual seria o futuro da história se o Eren tivesse sido devorado bem ali? Se você quer um vídeo imaginando sobre isso, como seria a história se o Eren tivesse sido devorado, deixa aqui nos comentários que futuramente eu faço esse vídeo, imaginando o que poderia acontecer caso o Eren tivesse sido devorado, como seria a história, o que aconteceria a seguir, o que seria do Armin, o que seria da Mikasa, como seria a batalha contra Marley. É muito viajado, mas se vocês pedirem, eu faço. E se você quer receber novos vídeos, existe uma forma para fazer isso. Eu vou ensinar ela para você agora. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se você clicar nele, é possível que você receba novos vídeos aqui no canal. Mas não confie muito na entrega do YouTube. Favorita aí o canal do seu navegador. Deixa aí na barrinha aí em cima. Quem sabe, quando você quiser ver um vídeo de Attack on Titan, você clica nele e vê os vídeos aqui no canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.